nós vamos aprender um pouco sobre soteriologia, a doutrina da salvação, que se divide em 3 fases: a fase da justificação, a fase da santificação e a fase da glorificação. A primeira fase, a fase da salvação, é a fase que nós somos salvos da condenação do pecado, onde a salvação tem um ato jurídico de remover a condenação do pecado sobre nós. A segunda fase é a fase da santificação, onde nós somos salvos do domínio do pecado, ou seja, apesar de sermos pecadores, nós não vivemos mais no domínio do pecado, onde Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa fase do viver em Cristo, do viver para Cristo, nós somos salvos por meio da fé. Nós somos salvos porque cremos. Aqui nós voltamos em João 3,16. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o meio pelo qual nós alcançamos a salvação de Cristo é a fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Outra doutrina que é fundamental na soteriologia é a doutrina do arrependimento. É através do arrependimento que o homem se aproxima, é através do arrependimento onde o homem se arrepende de tudo que fez e há uma vontade de mudar de vida. E assim como já foi falado, sem o arrependimento o homem não é justificado. Primeiro é necessário que o homem se arrependa. Reconhecer os seus pecados não é suficiente. É necessário que haja arrependimento. O arrependimento verdadeiro não é quando as pessoas se entristecem por ter caído, por ter pecado. Mas o arrependimento é quando as pessoas decidem a mudar de vida. O arrependimento não é um sentimento. O arrependimento é uma decisão de mudar de vida. O verdadeiro arrependimento é quando o homem se prostra diante de Deus e reconhece: olha, Senhor, eu fiz tudo que é errado. Eu fiz tudo que a tua palavra condena. Apesar do Senhor ter morrido na cruz, eu não dei valor a esse sacrifício e eu caí novamente. Mas eu vou lutar contra isso e eu vou mudar as minhas atitudes. Eu não vou estar em lugares que pode fazer com que eu venha errar de novo. Eu vou me afastar de pessoas que pode fazer que eu venha cair nesse mesmo erro. Isso é arrependimento, é mudança de conduta, é mudança de vida para que não venha se cometer o mesmo erro. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quando João Batista diz aos fariseus e aos saduceus para eles produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, que a vida deles deveriam ter atos de arrependimento constante. Mas o que na verdade eles faziam era confiar, que por serem judeus, que por serem filhos de Abraão, eles seriam justificados apenas por isso. Mas o fato de serem filhos de Abraão não livraria eles da ira da condenação do pecado. A doutrina da presciência consiste em que Deus, na sua onisciência, ele sabe quem se salvará e quem se perderá. Pessoas que aceitaram a verdade do Evangelho, permaneceu no Evangelho, permaneceu em Cristo e vai herdar a salvação. É um conhecimento futuro. É como se Deus já tivesse assistido esse filme e ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. Ou seja, na sua presciência, no seu conhecimento de todas as coisas, tanto das coisas que se passou, como as coisas do presente, como do futuro. Deus, na sua onisciência, ele tem conhecimento de todas as coisas. Então, ele conhece naquele último dia, ele já sabe quem se salvará e quem se perderá. Quem permanecerá na verdade do Evangelho herdará a salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Outro ponto da soteriologia é a doutrina do perdão de pecados, a libertação daquele que se arrepende dos pecados.
porque o homem por si só, pela sua própria vontade, ele não é capaz de se libertar do jugo e do domínio do pecado, mas o Espírito Santo que faz com que esse fardo do pecado que acompanha o homem seja eliminado. Então é através do Evangelho, é através do Espírito Santo que o homem se liberta da condenação e do domínio do pecado. Aquelas pessoas que se libertam de vícios, pessoas que se libertam de práticas pecaminosas que antes por elas mesmas elas não conseguiam se libertar, e apesar de saber que aquilo que elas praticavam era errado, mas elas não conseguiam deixar essas práticas por si mesmas. Mas através do Espírito Santo, através de Cristo, do mover de Deus na sua vida, elas são libertas dessas práticas que por si mesmas elas não eram capazes de se libertar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O ato de confessar está atrelado ao arrependimento, onde o homem confessa a Deus através da vontade do homem de ser transformado. Então é operado por Cristo, através do Espírito Santo, o processo de libertação do domínio do pecado. Também nós temos a doutrina da regeneração, ou seja, aquele que não nascer de novo, aquele que não se tornar uma nova criatura, ele não poderá ser salvo, ele não poderá ser glorificado se ele não nascer de novo. O ato de nascer de novo é aquele ato que a pessoa deixa de viver para si mesmo, onde o homem mortifica a sua velha natureza, as suas vontades, os seus desejos, e ele passa a ser uma nova criatura, vivendo para Cristo. Então ele passa a viver não para si mesmo, mas ele passa a viver para Cristo, fazendo o que Cristo fez, vivendo como Cristo viveu. Sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, o homem, quando ele se arrepende, quando ele se torna uma nova criatura, ele é gerado. É gerado num homem uma nova identidade. Se uma pessoa era dominada pela ira, hoje ele é dominado pela mansidão. Se uma pessoa era dominada pela imoralidade sexual, hoje ela tem domínio próprio. E ela vive uma vida de separação. Ela não vive mais para os prazeres deste mundo. Então é isso que é a regeneração. É se tornar um novo ser, é se tornar uma nova criatura. Outro ponto da soteriologia é a doutrina da imputação, a imputação de pecados. Ou seja, quando a culpa do homem é colocada sobre Cristo. Ou seja, quando a condenação de uma pessoa cai sobre outra pessoa, para que aquela pessoa que seria condenada seja absolvida. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A doutrina da imputação, onde a culpa do pecado do homem, da sentença de condenação do homem, ela é lançada sobre Cristo. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Ou seja, quando Abraão crê, em Deus, ele era um ser pecador. A crença de Abraão fez com que os seus pecados fossem perdoados através de um ato futuro de redenção, de regeneração. A doutrina da santificação, ou seja, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível viver uma vida até aqui na terra de santidade, onde nós vamos sentir a presença de Deus, onde nós vamos ter um relacionamento com Deus sem santidade, sem separação. É preciso que haja uma separação do mundo em que nós vivemos, é preciso que haja uma separação do comportamento da maioria das pessoas. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, nós podemos ver aqui que o processo de santidade ele é aperfeiçoado. Quando nós começamos a nossa caminhada cristã, às vezes nós temos mais dificuldade de viver nível de entrega, nível de intimidade maior, mas com o passar do tempo nós vamos desenvolvendo esse viver com Cristo e vamos vivendo níveis mais profundos de intimidade com Deus e de santidade. Para fechar com chave de ouro, a última doutrina da soteriologia, que é a doutrina da glorificação futura, onde nós estamos vivendo uma vida de separação, uma vida de entrega,
uma vida de renúncia, mas um dia nós alcançaremos a glorificação. E assim como Cristo, quando ressurgiu, ele teve seu corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. O corpo glorificado, ele não tem as limitações que nós temos hoje. Por isso que a palavra de Deus nos diz que lá no céu não se casa, não se dá em casamento, lá nós não sentiremos fome, nós não sentiremos cansaço, nós não sentiremos dor, nós não sentiremos tristeza, porque nosso corpo será glorificado. Tudo isso que nós passávamos, esses sofrimentos que nós éramos submetidos, é porque existia em nós a presença do pecado. Apesar de estar vivendo em santidade, havia em nós uma presença de pecado no nosso íntimo. Quando nós fomos arrebatados ou ressuscitados, nós teremos o nosso corpo transformado. O que fazia o nosso corpo passar por várias limitações? Nós nos livraremos de tudo o que o nosso corpo cheio de pecado nos fazia passar, que era por dores, tentações, tristezas, angústias, dores, enfermidades. Tudo isso nós deixaremos de sofrer, porque não existirá mais em nós a presença de pecado. E outro atributo do corpo glorificado, quando nós vamos observar onde Jesus aparece aos seus discípulos com o corpo glorificado, está ali a marca, né, dos pregos que furaram nas suas mãos. Então, quando Jesus aparece aos seus discípulos, nós vemos que Jesus está com o mesmo corpo, nós não ganharemos um novo corpo. É bom que nós frisemos isso, mas o nosso corpo será transformado. Ou seja, aqueles que forem ressuscitados dos mortos para a glorificação, eles ressuscitarão com seus corpos normais, naturais, carnais. E depois, então, eles terão o seu corpo transformados. Ou seja, eles não ganharão um novo corpo, eles terão seus corpos transformados. A Bíblia não fala que você vai ganhar um novo corpo, mas a Bíblia fala que você terá o seu corpo transformado. Esse corpo transformado é necessário para que nós possamos estar no céu com esses corpos, estar diante de Deus. Porque nesse novo corpo glorificado não existirá a presença do pecado, então o homem poderá ver a Deus. O pecado impede o homem de ver a Deus como ele é. Quando Moisés pede a Deus para que ele sinta a sua presença, então ele entra na fenda da rocha, mas ele não consegue ver a Deus. Deus passa, ele apenas sente a presença de Deus. Porque o pecado que existe no homem faz separação entre Deus e o homem. E a presença desse pecado impossibilita o homem de ver a Deus como ele realmente é. Mas quando o homem estiver com esse corpo glorificado, ele vai poder ver a Deus como ele realmente é. Essa é a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Eu espero que você tenha aprendido e que eu possa ter contribuído para você entender essa doutrina da salvação que é fundamental na nossa vida cristã. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém e muito obrigado. Fique com Deus.